Olá, hoje nós estamos conversando com o deputado Heitor Ferrer. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal o Estado e na TV O Estado. A priori, já se aproxima as eleições de 2016. Como andam essas conversas no partido? O senhor tem total apoio do presidente do partido, né? Já há alguma conversa com relação a aliados para compor já alguma aliança para 2016? Nós não somos candidatos de nós mesmos, né? Eu não posso ser candidato de mim mesmo. Tanto é que nas entrevistas que eu tenho dado, no sentido de que se o PDT, e isso passa pelo André Figueiredo, que é o presidente regional e vice-presidente nacional, líder do partido na Câmara Federal, se o partido entender que pela desenvoltura que nós tivemos na eleição passada, nós somos um nome que aglutina não só o partido, mas pode trazer outros partidos para disputarmos a eleição de Fortaleza, o nosso nome está à disposição. Seria hipocrisia, né, fingimento, dizer que nós não temos a mesma pretensão de há 3 anos atrás, que ano que vem completa 4, né? Porque seria falsidade. Quem teve um percentual de aceitação como eu tive, naturalmente é candidato no mesmo processo, no caso a eleição para a Prefeitura de Fortaleza. O que falta, e isso é muito importante, é a viabilização disso. Viabilização tanto através de partidos políticos, que são as alianças que se faz, e agora há pouco o Congresso não tirou as coligações partidárias, permanece da mesma forma. Nós até entendemos que seria melhor para os partidos a não composição, porque se fortaleceria mais a agremiação partidária. Mas, tendo o expediente da coligação, o partido, no caso, a presidência do meu partido, terá que, se nós formos candidatos, já começar a conversar com essas agremiações para saber até que ponto nós podemos ser apoiados ou não. Mas isso se o partido resolver ter a candidatura própria e essa definição for em cima do nosso nome. Deputado, o senhor é um nome de oposição muito forte na Assembleia Legislativa. Com isso, não somente a isso, mas pelos seus mandatos, o senhor vem demonstrando em seus mandatos, teve uma votação muito expressiva na eleição passada. Como o senhor viu isso, né? Porque as pesquisas mostravam algo, mas o resultado apontou o senhor como também preferência na capital. A importância do bom mandato é justamente isto. Você faz um mandato, esse mandato tem uma sintonia muito grande com a sociedade, tanto a sociedade que acompanha a política, como aquela que acompanha de relance, não vive ligado em política, mas consegue ver fatos que às vezes criamos, e isso cria nos dá uma credibilidade. Foi o que aconteceu. A nossa campanha para prefeito em 2012, uma campanha pequeníssima, onde nós tínhamos 7 carros de som e 35 ativistas, nós conseguimos um percentual de quase 21%. A nossa diferença para o candidato do governador, que é o atual prefeito, nós tivemos apenas 29 mil de diferença. Ou seja, se 15 mil têm votado no nosso nome, nós teríamos ido para o segundo turno, porque era 15 mil do nosso lado, com 14 mil, seria uma diferença de 1.000 votos. Mas Deus quis assim, fomos ludibriados, né, enganados pela pesquisa eleitoral, entrando até com uma ação contra os institutos de pesquisa, do IBOP e o Datafolha, porque foi uma pesquisa criminosa. Ela foi indutora da nossa derrota, porque o candidato que tem 13% no dia da eleição, isso faz com que os seus eleitores migrem para outras candidaturas se utilizando do voto útil. E foi o que aconteceu. Parte do meu eleitor que não queria que o candidato ao governador ganhasse, votou no candidato a prefeita. Parte do meu eleitor que não queria que o candidato a prefeita ganhasse, votou no candidato ao governador. Ou seja, nós perdemos votos, tanto para o candidato do governador, como para o candidato da prefeita. Como o senhor vê já um cenário, vamos dizer assim, para as eleições? O senhor vê Luiziane, Roberto Cláudio concorre, obviamente. Como o senhor já vê? Eu vejo que o que era muito fácil para o grupo do ex-governador, que fez o atual governador,
que ainda não tem a sua própria personalidade, não tem a sua identidade ainda, esse grupo perdeu um grande aliado, que foi o senador Eunício Oliveira, porque disputou o governo. Então, ele já não conta com essa facilitação de ter ao seu lado o PMDB, com apoio de estrutura, de nomes e, obviamente, no sentido de arrecadar tempo de televisão, o grupo do ex-governador Cid Gomes perdeu. Isso já fragiliza a candidatura do Roberto Cláudio, que é do PROS. Com a ligação que nós já sabemos do Camilo Santana, do PT, com o Roberto Cláudio, do PROS, porque ambos são ligados ao governador Cid, a nossa análise é que o PT vai ter que trabalhar muito internamente para viabilizar uma candidatura, ou a do Elmano ou da Luiziane Lins, que são os nomes mais em evidência, porque ela foi ex-prefeita e ele teve uma campanha muito musculada, com muito vigor, apoiado por ela. Então, o nome dela é muito forte, o nome dele também é muito forte. Então, temos uma candidatura nossa em potencial, porque o desempenho que tivemos, naturalmente, nós somos candidato natural do partido, né? Dizendo eu sempre que não sou candidato de mim mesmo, só posso ser candidato se o André e a cúpula do PDT se determinar a viabilizar essa candidatura. Aí temos candidato do PROS, o PT terá que lutar muito para ter uma candidatura própria, o candidato do PMDB, porque o senador Eunício Oliveira hoje tem essa intenção e estruturou o partido para isso, o candidato do PSDB e o DEM, né? O candidato do PSOL, também é uma realidade, né? O Renato Rosendo deverá ser candidato, né? E pronto, são esses nomes, Moroni e Big Torga, mas eu acho que já aliado com o PSDB. De forma que esses nomes já são nomes praticamente certos para disputar a eleição de Fortaleza. Aquele episódio do ex-governador Cid Gomes lá na Câmara Federal, onde, enfim, resultou na perda do seu posto, né, do seu cargo como ministro da Educação, acaba distanciando o governo federal, vamos supor, do governo estadual. Como o senhor viu isso? Prejudicou o Estado? Consequentemente, vamos colocar já no futuro a eleição, né, do Roberto Cláudio, a candidatura de Roberto Cláudio, pode ser prejudicada também porque houve algum afastamento ou não? Como o senhor viu? Não acho que houve afastamento. Houve perda de prestígio do Grupo Ferreira Gomes. Porque quem tinha o ministério e saiu da forma que saiu, dentro do governo perdeu prestígio. Porque foi muito constrangedora a entrada dele no episódio, né, dizendo o que disse, e foi muito constrangedora a sua saída. Embora ele no Congresso Nacional tenha dito que muitos brasileiros gostariam de ter dito, né? De ter se manifestado daquela forma como ele se manifestou, o ex-governador Cid Gomes. Mas eu não creio que isso tenha afastado o governo federal do governo do PT, porque o Camilo é PT, né? Ou do governo federal com o prefeito que é PROS. Aquele foi um episódio onde a figura central foi o ex-governador Cid Gomes, né? E que ele, nesse episódio, saiu-se bem na fita. Ele disse algo que muitos brasileiros gostariam de ter dito, portanto, ele, mesmo perdendo o cargo, eu posso dizer que ele saiu por cima, porque saiu de bem com grande parte do eleitorado brasileiro, o que é muito importante. O senhor, por centenas de vezes, foi à tribuna, falou, criticou as ações do governo. Como o senhor vê agora que Cid sai, algumas obras, por exemplo, o Aquário, continuam trazendo prejuízos ao Estado? Enfim, como o senhor vê essa gestão? Eu fiz críticas desde o início à concepção do Ronde do Quarteirão. Por que fiz críticas? Primeiro, um certame direcionado, uma licitação direcionada no seu edital para ser vencedora a Toyota do Brasil, como de fato foi. E eu disse isso, antes de haver o certame, a conclusão do certame, eu disse, olha, quem vai ganhar, porque há um direcionamento do edital, é a Toyota do Brasil para comprar a Hilux. Deu Toyota.
e disse que o expediente das revisões era um expediente largo de corrupção e de enriquecimento dos amigos do governador. Aquela história de revisão, manutenção preventiva e corretiva, aquilo foi um sorvedor de dinheiro público. Para se ter uma ideia, de 200 milhões, o último cálculo que eu tinha feito, antes de comprar mais 200 Toyotas, de 186 milhões de reais na aquisição de veículos, nós cearenses pagamos, através do governo, que é o grande arrecadador, nós pagamos 86 milhões a Toyota só por revisão. Onde é que se concebe você comprar um produto, um carro, onde a revisão desse carro custa a metade do seu valor? Ou seja, facilitação de ambas as partes, aí é a parceria público-privada, no sentido de roubar o dinheiro público. E foi o que houve com o governo do Estado, Honda do Quarteirão e a Toyota do Brasil, no caso a Newland. Portanto, isso eu denunciei desde o início, porque achava que era exatamente o que aconteceu. Tanto é, e o fracasso do programa. O programa foi um fracasso porque a violência no governo Cid aumentou 150%. O governo que mais gastou em segurança pública foi o governo em que mais a violência se notabilizou, né? Se efetivou, o que é um contrassenso, né? Mostrando um fracasso da política pública adotada pelo ex-governador Cid Gomes. Esse Ronda do Quarteirão foi um fracasso. Tanto é que o Camilo está mudando a concepção do Ronda do Quarteirão através de um modelo mais parecido com o raio, que eu até tenho dito raio do quarteirão, que é a presença do policial de moto no território de Fortaleza, inibindo o crime. Não é chegar depois do crime, é inibir a possibilidade do cidadão ser agredido pelo bandido. Aquário, famigerado aquário que eu tenho denominado de casa de peixe. O Ceará, com o déficit de moradia de 300 mil casas, o governador Cid Gomes prioriza fazer um empréstimo lá fora, carimbar um dinheiro para fazer uma casa para peixe. Em vez de fazer casa para o cidadão, que precisa de moradia, resolveu fazer uma casa para peixe, uma mansão para peixe, por 500 milhões de reais. Nós somos contra desde o início, porque não é prioridade para um Estado pobre como o nosso. E eles continuou nessa insanidade administrativa e terminou no que está terminando. Depois de 8 anos de governo, o aquário não foi concluído, o empréstimo não foi autorizado pelo Senado da República e o Ceará, nós cearenses, continuamos a pagar uma obra que não é prioridade, que não vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, fui contra o aquário porque entendia também que era uma coisa completamente, era um ponto fora da curva, dentro de um Estado pobre como é o Estado do Ceará. Deputado, como o senhor já avalia o governo? E outra coisa, as obras completamente paradas depois do legado da Copa, que se transformou, na verdade, no negado da Copa. Tirando o estádio e a Paulino Rocha e a Alberto Craveiro, nada foi feito dentro do prazo para a Copa do Mundo em Fortaleza. Portanto, o legado da Copa foi o negado da Copa, uma verdadeira mentira oficial. O Estado do Ceará, nós cearenses, não tivemos nenhum lucro efetivo, a não ser a construção de um estádio. A única coisa que foi construído mesmo foi o estádio e 2 avenidas que chegam àquele estádio. O resto, como o VLT, por exemplo, completamente abandonado, se transformando em ruína, que seria uma grande obra, seria a coroação, né, de um governo se tivesse sido concluída. O governador Camilo recebeu de herança todas essas obras. Mas como o senhor avalia já o governo de Camilo? Ainda está no início, mas já dá para se ter... É um governo inodoro, insípido e incolor. É inodoro, insípido e incolor. Não tem cheiro, não tem paladar e não tem cor. Porque não há tempo ainda e nem há dinheiro. O governador do Estado, e as contas da relatora Soraya Vito mostram isso, o governo do Estado anterior deixou para o governo Camilo um aumento da dívida e deixou um déficit primário. Essa história de que deixou dinheiro em caixa, o doutor Camilo não diz porque é aliado do governador.
há um déficit de 1.550 bilhões de reais. E 290 milhões que não sabemos para onde foi. Está no relatório da doutora Soraya Vitor, que iremos levantar isso na Assembleia Legislativa por conta quando da aprovação ou não das contas do ex-governador Cid Gomes. Esse prejuízo, o que isso pode ressaltar, que vai afetar diretamente a população? É o prejuízo que está posto. Nós estamos com as obras paradas, né? Nós estamos com licitações atrasadas, nós estamos com pagamento de hospitais que os servidores públicos têm convênio que não foram feitos, esses servidores não estão sendo atendidos nesses hospitais, os exames não estão sendo feitos, as internações não estão sendo feitas, quer dizer, há um prejuízo de ordem financeira e moral. E esse prejuízo por obras inacabadas, por exemplo, termina levando a um prejuízo maior. Porque quando você vê um cinturão das águas parado, quando você vê uma construção do VLT parado, isso gera novos prejuízos, porque obra parada é obra que se deteriora. E obra que se deteriora, você tem que reiniciar, voltando a um ponto que já tinha avançado. Portanto, é um prejuízo a mais que o Estado está amargando. Amargando por quê? Porque não tem dinheiro para tocá-las. Ô, deputado, hoje saiu em todos os jornais, o JF vai ser construído um novo prédio. Ideia do senhor na época de campanha. Como o senhor viu isso? Isso é pertinente nesse momento? Fiz até um pronunciamento na Assembleia parabenizando o prefeito Roberto Cláudio, porque nós lançamos essa ideia, e ideia boa, quando ela é imitada, devemos bater palma. Se eu fosse prefeito e tivesse ideias boas do Roberto Cláudio, do Elmano Freitas, eu absorveria com a maior tranquilidade, inclusive levando o mérito para quem teve a ideia inicial. Essa ideia do JF2, que nós lançamos, está sendo concretizada, já está anunciada pelo prefeito Roberto Cláudio. Parabéns, porque há uma necessidade de mais um hospital de urgência aqui em Fortaleza. E será uma extensão do que já existe. A única observação que eu tenho que fazer, por conta da experiência do Estado do Ceará, é que, diferente do governador Cid, o governador Roberto Cláudio vá a Brasília, converse com o ministro da Saúde, com o Ministério, para garantir recursos para o novo IJF, porque se não garantir esses recursos, vai dar no que está dando nos hospitais regionais. A manutenção sendo feita quase que exclusivamente pelo governo do Estado, sem repasses da União, o que dificulta qualquer administração. Daí a dificuldade do Camilo Santana para inaugurar o Quixeramobim, para fazer o metropolitano, porque se não houver uma conversa com quem libera o recurso, o hospital é feito, construído, equipado, mas não pode funcionar. O deputado Daniel Oliveira falou hoje a questão de que o que está faltando é o custeio, né? O problema é o custeio, não construir novos equipamentos. O senhor concorda? Concordo plenamente. O que é que eu disse desde o início do governo Cid na construção desses grandes equipamentos necessários e obras meritosas do governador? O que é que eu disse? Governador, construa um hospital, contrate os profissionais médicos e os demais profissionais da área de saúde. Depois de tudo isso consolidado, com equipamento funcionando, médico estabilizado com o seu concurso, bem remunerado, depois de vir que a unidade está funcionando, parta para a segunda unidade. Há condições de custear a primeira? Há. Vamos agora tratar de arranjar o custeio da segunda. Constrói a segunda unidade, faz o concurso público de médicos e demais profissionais da área de saúde, faz toda a estruturação de equipamentos, bota para funcionar a segunda unidade. O que é que houve com o governo Cid Gomes? Na ânsia de construir, fez hospitais que não estão funcionando a contento porque nem quadro pessoal tem. Há uma coisa mais esquisita, por exemplo, do que todo dia está saindo médico de Fortaleza de avião para o Hospital Regional Norte, em Sobral. Isso é um absurdo. E por que isso acontece? Faltou planejamento. Faltou por parte do governo, e este governo atual está pecando também da mesma forma, porque não faz o concurso público para dar ao cidadão, não só ao cearense, mas os de fora, a condição de se inscrever no concurso, passar no concurso e morar em Sobral. Porque Sobral é uma metrópole. Sobral é um grande centro, como Juazeiro é. O médico que vai para Sobral e fica morando lá, ele se adequará sem nenhum problema às condições de Sobral. Não deixa a desejar. Agora, tem que fazer concurso público
e tem que remunerar bem o profissional médico e os demais profissionais da área de saúde. Se não fizer isso, o cearense vai estar pagando todo dia avião para Sobral, Indevinda. Quixeramobim, está lá o hospital construído, mas não houve um planejamento para esse hospital funcionar. E tem um agravante da crise da água, né? A crise hídrica no estado do Ceará, por conta da seca, já que se alastra por 5 anos. Falando em aliás, segurança hídrica, hoje secretários estavam na Assembleia. Como o senhor está vendo também essa gestão do Camilo com relação à questão da seca? Alguns deputados falam que ele está tratando isso de forma tardia já. Como o senhor balisa isso? A primeira coisa, tem que se apressar a transposição de São Francisco, que era para estar sendo entregue agora em setembro. Infelizmente já não vai estar entregue, não vai ser entregue. O que é uma insegurança hídrica muito grande. Porque o que é que nós esperávamos? Que mesmo com a seca, com os reservatórios praticamente zerados, com exceção do Castanhão, que tem 19%, e do Banabuiú, que está quase seco, e do Diorosa, com a vinda do São Francisco e o Cinturão das Águas, nós estaremos garantindo uma segurança hídrica para o Estado. O fato é que, a prática hoje é essa, nós estamos sem a transposição concluída, que não vão concluir, esperamos que em 2016 se conclua, e sem o Cinturão das Águas, que até essa semana estava parado. Há ruídos de que reiniciaram, e nós estamos ansiosos que sim, porque é fundamental, porque na hora que a água do São Francisco vier, esse cinturão já tem que estar pronto para essa água ser distribuída para os cearenses. Então, o que faltou dos governos anteriores, né, com exceção de Taxa Ereissati, é que não houve a preocupação de se fazer outros grandes reservatórios no Estado, no modelo do Castanhão. Nós, fortalezenses, não sabemos o que é seca, porque o Castanhão nos manda água todos os minutos, todos os segundos, diariamente, para nossas casas. Se não fosse o Castanhão, que construído pelo ex-governador Taxa Ereissati, é a maior obra hídrica de todos os tempos de existência do Estado. E é quem nos garante aqui em Fortaleza a segurança hídrica. Como o senhor já avalia essa nova composição e essa nova legislatura? Olha, é muito importante nessa composição de forças a oposição ter condição de gritar e muitas vezes ter condição de mudar o rumo de como as coisas vinham sendo efetivadas e praticadas. A oposição que hoje reúne PR, PMDB e alguns outros partidos independentes, eu do PDT também independente, aliado a esse bloco de oposição, o Renato Rosendo pelo PSOL, nós damos pelo menos a condição de, dentre os 46, nós termos 11, 12, 13 deputados que se pronunciam no sentido de cobrar do governo políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida de todos. Não é que os do governo não tenham esse discurso de querer isto. Não podem cobrar com a mesma ênfase que nós cobramos. Eles, obviamente, que buscam soluções, os demais, da base do governo, soluções no sentido da execução das tarefas do Executivo. Nós cobramos, porque não temos essa intimidade com o poder, nós cobramos soluções, obviamente, no mesmo sentido que os deputados da base cobram, ou que conseguem, mas nós enfatizamos essa cobrança na tribuna da Assembleia, né? Para que a sociedade saiba que nós estamos lutando e gritando pelo seu bem-estar. Deputado, rapidinho a sua avaliação geral, governo Roberto Cláudio e Camilo Santana. Vamos primeiro pelo Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, embora muitas críticas, eu tenho visto isso onde ando, ele tem feito algumas obras que mudaram a mobilidade urbana, né, como os binários, os viadutos, né, prestigiando a bicicleta, né, através dessas ciclofaixas. Acho que foram medidas extremamente importantes. E que nós sentimos que esse nosso lado de cá gosta, porque se utiliza disto, né? No entanto, há uma crítica muito grande ao prefeito com relação ao atendimento médico. As pessoas menos favorecidas que moram na periferia têm reclamado de forma muito contundente que não há médicos, não há medicamentos, portanto não há atendimento à saúde na rede primária, o que é muito ruim.
E também há, por parte desses, uma reclamação muito grande com relação à sujeira e à danificação das vias públicas, o que comumente chama de buraqueira, né? Então, a coleta do lixo diz que não está boa, e eu não entendo por quê, porque nós temos à frente a Marquise, que é expert, né? É uma empresa que exerce sua atividade em outras praças e nós sabemos da sua capacidade de dar solução a isso. Não entendemos o que é que está acontecendo com relação a essa sujeira. E com relação às ruas, que as pessoas reclamam na periferia com a presença de buracos. E a iluminação pública também na periferia, que é muito ruim por conta de lâmpadas, né? Um sistema que não dá a iluminação necessária até para inibir o crime, a violência. São esses os pontos mais negativos que eu considero do Roberto Cláudio. Governo Camilo, ainda dentro dos primeiros 6 meses, temos que dar um crédito, né? Não o ano todo, mas pelo menos esses 6 primeiros meses, nós devemos ter um pouco de paciência para depois disso começar a cobrar, inclusive o seu programa de governo, que fixei da minha bancada, e já no semestre que vem eu vou cobrar item por item aquilo que foi prometido ao povo do Ceará. No momento em que o poder legislativo mostra a sua força, ele mostra sob a direção de um presidente com o qual nós não concordamos muito com a sua vida pregressa e atual. Ou seja, o charme do Poder Legislativo está sendo mostrado, mas não da forma que nós queríamos, mostrando a sua força, né? Dificultando, inclusive, as ações do governo federal, né? Da presidenta Dilma, e muitas vezes no sentido de dificultar a sua governança. Não é bom, mas mostra ao chefe do Poder Executivo que o Legislativo tem muita força, o que é muito bom. Então, essa briga entre os poderes não é muito saudável quando os interesses não é o da coletividade, mas o interesse é de quem dirige o poder contra quem está no Poder Executivo, que é o caso concreto do Eduardo Cunha. Tem sido muito mais no sentido de dificultar a vida da presidenta do que levantar questionamentos no sentido de ir ao encontro que a sociedade deseja. Mas mostra que o Poder Legislativo tem muita força, quando quer ter. Agradeço imensamente a entrevista. Sem vocês, nós não tínhamos ressonância do que falamos. Os 3 jornais, né? O Estado é um deles, as televisões, as rádios. Se nós estivéssemos apenas nas 4 paredes da Assembleia, nós seríamos muito pouco úteis, né? Mas a imprensa nos faz mais úteis. E na próxima semana, nós vamos estar levantando um questionamento sobre o ISGH, que conforme o pronunciamento meu, eu disse que era uma secretaria dentro de outra. E eu não conseguia entender como é que uma secretaria de saúde, que tem secretário, cargos comissionados, cargo de confiança, servidores públicos, terceirizados, ainda contrata uma OS para receber dinheiro público e tratá-lo como dinheiro privado. A ponto de, os números que eu tenho, e já foi publicado, de toda a verba da saúde, o ISGH detém 31% desta verba e atende, através de seus hospitais, uma demanda de apenas 15%. Portanto, essa conta não bate. Por isso que nós estaremos nos próximos pronunciamentos tratando deste assunto. Como o senhor viu, só para ponto final, a saída do Carlyle, inclusive ele falou isso, que o ISGH custa caro ao Custa Estado. caro, é uma secretaria dentro de outra. Quem tem dignidade não permite esse status quo. Você ser secretário e ter dentro da secretaria uma outra secretaria, tão forte quanto a Secretaria de Governo. O governo do Estado repassa para esse instituto dinheiro cujo dinheiro não é fiscalizado. Portanto, isso é um erro. Nós estamos levantando os dados para levar à tribuna e à imprensa sobre o ISGH.